Você sabe quem de fato eu sou? Digo, você realmente sabe quem de fato eu sou? Eu me chamo Eli Dauza, tenho 30 anos, sou apóstolo, escritor e mentor. Eu quero falar para você sobre como foi a minha jornada até o nível que estou. E acredite quando eu te digo, eu vou revelar tudo para você. Bom, tudo começou quando, em um monte com um amigo, eu tive uma experiência sobrenatural. Eu era muito religioso, então eu não acreditava. Ele me mostrava vídeos de grandes avivalistas e eu confesso que eu dizia, isso é besteira, isso não é verdade. Como é que alguém vai cair no poder? Cadê a Bíblia? Cadê a pregação? Era literalmente isso que eu falava. Eu não acreditava. Primeiro que antes de tudo isso eu era ateu, então não acreditava em Deus. Então, para poder entrar na minha cabeça coisas como cair no poder, penas, pó de ouro, era muito difícil. Eu achava tudo isso ações extra-bíblicas ou manifestações pseudo-religiosas. Até que um certo dia, em um monte, eu sou arremessado no chão e ali eu me lembro que eu comecei a vivenciar algumas experiências. Os meus olhos se abriram no espírito. E inicialmente eu comecei a ter uma visão quilometrada. Uma visão que eu conseguia enxergar a quilômetros. Então o primeiro estágio da minha visão, da minha habilidade profética, foi enxergar coisas a quilômetros. Consequentemente, quando eu comecei a ter algumas visitações angelicais e comecei a aprender com os mesmos, eu literalmente comecei a rasgar o véu do tempo. E quando o véu do tempo foi rasgado, eu percebi que conseguia caminhar pela linha do tempo na região passado, presente e futuro. Então isso começou a crescer consequentemente. Eu não sabia como me adaptar àquilo, então nem sempre funcionava. Eu não tinha mentores, eu não tinha dinheiro para fazer parte de grandes escolas, grandes instituições, de academias. Eu era um renegado. E pelo fato de carregar essas habilidades, eu fui muito rejeitado na igreja em que eu congregava. As pessoas não me entendiam. Elas achavam que eram manifestações satânicas ou que eu ainda era um satanista disfarçado. Bom, para ser sincero, sempre foi assim. Quando as pessoas sabiam de onde eu vinha, elas não diziam, uau, que incrível, que bom que Jesus te resgatou. Eles olhavam para mim e diziam, ele não é verdadeiro, ele ainda é aquilo que ele era. Então eu tentei fugir de tudo isso. Certamente, se você está assistindo esse vídeo agora, é porque você viu o meu vídeo no Podercast de um grande homem de Deus, ao qual eu tenho uma grande admiração, Pastor Ariston Júnior. E nessa entrevista, lembrando que era um sonho meu de ir lá, e eu pedi a Deus em uma madrugada, Deus nem falou nem que sim nem que não, mas Deus me levou lá e foi incrível. Centenas e centenas de pessoas começaram a me procurar. Centenas e centenas de pessoas de todo mundo, Paris, Normandia, pessoas de todo lugar do mundo, literalmente, começaram a me procurar. E aquelas pessoas queriam apenas uma coisa: conhecimento, poder e locatividade. Eles queriam ser rápidos no espírito. Eles buscam isso constantemente. Eu confesso que eu fiquei um pouco assustado, porque eu não estava acostumado com tanta movimentação. Minha vida era simples até então. Eu não tinha pretensão de ser famoso ou coisa parecida, e até hoje não tenho. Mas eu confesso para você que aquelas pessoas vinham até mim com a mesma palavra. Eles diziam, eu estava assistindo o seu testemunho e me identifiquei, ou eu estava assistindo o seu testemunho e Deus mandou eu ir atrás de você. Então havia um impacto ali. Eles vinham já certos, eles não vinham porque foi interessante,
Eles viam porque Deus começou a falar com essas pessoas. Como é que você que está me assistindo explica isso? Centenas de pessoas começaram a me procurar usando o mesmo argumento. Deus falou para vir atrás de você. Eu confesso para você que foi muito difícil para mim. Desenvolver as minhas habilidades espirituais não era fácil. Não era fácil. Foi muito difícil. Só que nem sempre, quando eu ia ministrar em lugares que eu tentava ministrar, acontecia. E eu tentava entender o que era aquilo. Eu tentava entender por que não deu certo. Porque na minha mente era isso, ok, se Deus disse o poder está em você, então não existe mais nada para ser feito. Você vai e pronto. Só que na verdade não era assim. Eu precisei passar por camadas e camadas de preparação. Eu precisei praticar, entender, pesquisar, me aprofundar, até que de fato eu consegui ter algum resultado aqui ou ali. Mas eu fui muito rejeitado. As pessoas olhavam para mim após as sessões de demonstrações de poder e eles ficavam assustados. Era muito difícil. Eu sou natural de Sergipe. Nasci na menor cidade praticamente, Estância. E lá nessa cidade eu passei coisas que eu não desejo para ninguém. Literalmente ninguém. Fui visto como um satanista, anticristo, bruxo, aberração, monstro, a besta do apocalipse. Eu fui chamado de inúmeros nomes. Você não tem noção do que eu passei. Olhar hoje e ver alguns vídeos aqui no meu YouTube é incrível, uau, top, muito bom. Mas você sabe o que eu precisei passar e o caminho que eu precisei trilhar? Eu não queria andar por Native. Eu não queria andar por um caminho que todo mundo andava. Eu não me sentia confortável de ser igual a todo mundo. Talvez seja esse o motivo pelo qual eu sofri. Mas eu estava disposto a permanecer naquilo. Porque lá no fundo eu sabia que coisas iriam acontecer e seria maior. Então foi aí que eu descobri o próximo passo do meu chamado profético. Além de eu carregar a habilidade da demonstração de poder, agora eu conseguia criar campos de poder. Esses campos de poder eram concentrações da graça de Deus, em que hospedava o próprio Deus e ele caminhava sobre esse ambiente, em que eu chamo de atmosfera. Quando eu comecei a criar uma atmosfera, eu entendi que agora eu conseguia saber o que estava acontecendo no ambiente. Se alguém carregado de demônio pisasse naquele ambiente, eu sabia. O meu sentido profético já me avisava, alguém carregado de demônios está aqui. Se eu estivesse ministrando em algum lugar e alguém ali tivesse com enfermidade, eu não ouvia dizer, olha, alguém está com enfermidade. Eu olhava para a pessoa e a minha visão ia além, atravessava os tecidos da pele, da carne, dos nervos, e eu literalmente via como um ponto vermelho no lugar específico, avisando que a enfermidade estava ali. Então eu sabia daquilo. Então minha visão começou a ficar precisa. Eu comecei a me aprofundar. Eu comecei a entender que eu podia alterar. Eu podia reverter aquele decreto ou aquela sentença. Mas foi muito difícil. Eu não queria. Eu sabia, já não era normal. Eu nasci gago e fonho. Eu era um péssimo comunicador na escola, não era notório. Você não vai encontrar nada impressionante na minha infância. Eu vim de uma família de pessoas que tinham dinheiro, mas eu nasci dentro da falência que eles carregaram. O meu pai era taxista. Vivia sofrendo para conquistar R$50. A minha mãe era diarista. Muitas das vezes a gente passava semanas ou até um mês inteiro comendo miojo. Moramos de favor, passamos muitas necessidades. E chegou um ponto em que minha mãe e meu pai achavam que eu era louco. Eu não era uma criança normal. Eu não sentia atração em coisas que a maioria sentia. Eu não queria seguir o mesmo cronograma. Estudar, me formar, me casar, ter uma família, comprar um carro, ter um cachorro chamado Bambi. Eu não queria. Eu sabia que tinha algo em mim que me chamava para algo a mais. Eu sabia que tinha algo em mim que de fato poderia mudar vidas.
Então essa trajetória para mim foi difícil, porque eu precisava escolher entre Native. Em Native eu seria amado, em Native eu seria ovacionado, eu teria um carro, uma formação, mas em Deresh era o deserto em que eu habitei durante muito tempo. E nesse deserto eu não tinha amigos, lugares bons para ir, notoriedade ou admiração. Eu não tinha nada. Eu era apenas um sonhador. Ninguém sabia quem eu era. Mas eu consegui resolver os maiores problemas. Consegui, através da minha visão bilocacional, localizar uma criança que tinha sido desaparecida, que estava desaparecida. Consegui, através dessa mesma visão, identificar coisas no espírito, até mesmo saber quem eu seria, até mesmo identificar. Então eu passei por série de avivamentos. Os lugares que eu ia, as pessoas eram marcadas, cegos se enxergavam, surdos ouviam. Então eu não vim aqui para falar vantagens como, olha, apareceu um anjo alado, ele disse, você é o escolhido do Senhor. Não, eu sou um homem comum, só era renegado. Eu era um renegado. Ninguém queria estar perto de mim. Na escola eu não tinha amigos. Na igreja, as pessoas me evitavam. Nas ruas, elas mudavam de calçada quando eu passava. Você não sabe o peso de carregar o que eu carrego. Você não sabe a dor que eu carreguei durante anos. Eu queria que a minha filha tivesse um pai normal. E não esse que vive essa vida ou que sempre está a identificar um ataque ou uma potestade que está vindo da região norte para tentar se hospedar na região sul e tentar causar uma confusão. Então a minha vida se tornou uma espécie de jogo. Pessoas que eu amava não ficavam porque era perigoso. Eu também não queria perto. Me fechei para sentimentos, me fechei para emoções. Mas hoje eu entendo que tudo que eu passei me possibilitou chegar até aqui e instruir você que está comigo aqui conectado. Então, você sabe quem é o apóstolo Eli agora. Eu não sou um homem especial, não tenho nada de especial. Eu apenas vim do meio do povo. Eu apenas conheço a sua dor. Eu apenas sei o que você passa, porque você é rejeitado, você é rejeitada pelas habilidades que você tem. Eu sei o que você passa. Eu vejo a sua alma. Eu vejo as dores que você está passando. Mas olha, seja bem-vindo ao novo tempo. Esse é o grande reset. Essa é a grande transformação. O Pai me trouxe até aqui e me descortinou de dentro das minhas cavernas para que eu pudesse ajudar você que está me ouvindo a chegar do outro lado. Está preparado? Se está preparado, seja bem-vindo ao novo tempo. Como eu falei para vocês, eu tenho um presente muito especial, tá? Você que ainda não ora ou talvez ora sem consistência, eu tenho um e-book que eu fiz carinhosamente para você que deseja começar a orar 1 hora. Então, eu vou deixar meu número aqui abaixo, chama no meu WhatsApp, eu vou estar mandando para você esse e-book. E lembrando, é gratuito. E você que quer fazer parte das nossas mentorias em grupo ou individual, não esquece de mandar mensagem dizendo, apóstolo, eu vim pela mentoria individual ou pela mentoria em grupo. Eu quero te ajudar a você transcender no espírito, te ensinar princípios espirituais que irão fazer você mudar de nível. Eu não quero que você passe pelas mesmas coisas que eu precisei passar para chegar até aqui, mas eu quero te ajudar a caminhar em um caminho excelente.